Pois bem, e o nosso assunto de hoje vai ser sobre controle de constitucionalidade. E o que é isso? É a adequação ou compatibilidade das leis ou atos normativos com o texto constitucional, com a Constituição em vigor. Qualquer lei ou ato normativo que entre no ordenamento jurídico brasileiro e que esteja em desacordo com a Constituição Federal será passível de controle de constitucionalidade e, se for o caso, expurgada do ordenamento jurídico. No Brasil, somente as normas positivadas no texto constitucional é que podem ser utilizadas como parâmetro para a análise das leis e atos normativos para o exercício do controle de constitucionalidade. É o chamado bloco de constitucionalidade, tão defendido constitucionalmente. Pois bem, o controle de constitucionalidade é base e corolário do Estado democrático de direito, do princípio da separação de poderes, da garantia da rigidez e da supremacia da Constituição e de uma maior garantia do indivíduo perante o Estado, na proteção dos seus direitos fundamentais. O controle de constitucionalidade é justamente isso, aquele que é base e corolário para estes elementos. Pois muito bem, no estudo do controle de constitucionalidade, é essencial saber qual órgão do Estado é competente para declarar a inconstitucionalidade das leis ou dos atos normativos. E é essencial saber também o quê? Quais os procedimentos, em que procedimentos as normas e condutas poderão ser declaradas inconstitucionais. E é essencial saber também que quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas que estejam em desacordo com a Constituição Federal. O controle de constitucionalidade somente vai existir nos países que adotam a Constituição do tipo rígida. Somente em países de Constituição do tipo rígida e escrita é que vai ocorrer controle de constitucionalidade. Nos países como a Inglaterra, Constituição flexível, isso não vai ocorrer, porque lá a Constituição não ocupa um grau superior em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Pois muito bem, pois continuando. Neste caso, para a alteração do texto constitucional, no caso de Constituição rígida, para se alterar o seu texto, ela requer um procedimento especial mais trabalhoso do que aquele usado para a modificação das demais normas do ordenamento jurídico, ordinárias e leis complementares. Diante de tudo isso, a primeira consequência lógica é que nestes países que adotam o princípio da supremacia da Constituição, a primeira consequência lógica é que nestes países adotam o princípio da supremacia da Constituição. Se a Constituição é rígida, é porque adotam o princípio da supremacia constitucional. É isso justamente que é defendido. Nos sistemas constitucionais, nestes sistemas constitucionais, as normas elaboradas pelo Constituinte originário são postas acima das demais normas infraconstitucionais. Ou seja, nestes sistemas de Constituição rígida, que adotam o princípio da supremacia constitucional, o Poder Constituinte, quando cria a Constituição, já insere ela num grau superior em relação às demais normas. Pois bem, com isso, em países de Constituição flexíveis, todas as normas estão em um mesmo grau jurídico, estão em um mesmo patamar. Nenhuma delas estarão em grau superior às demais. É o caso da Inglaterra, por exemplo. O exemplo mais citado é o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, uma lei modifica a outra, sem que haja controle de constitucionalidade, mesmo que a lei modificada tenha status constitucional. Assim defende a doutrina. No caso da Inglaterra, continuando a falar da Inglaterra, o parlamento é o poder legislativo e constituinte ao mesmo tempo. Na Inglaterra, as decisões do parlamento não podem ser atacadas pelo poder judiciário. Somente os atos praticados em decorrência do ato do parlamento é que são examinados pelo poder judiciário. Na Inglaterra, o poder legislativo
o parlamento é poder legislativo e constituinte ao mesmo tempo. Diante de tudo isso, tem também como segunda consequência da rigidez constitucional é o quê? Somente nos países que adotam as constituições escritas e rígidas é que se adota o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Pois muito bem, nestes países, a Constituição ocupa um grau de superioridade no ordenamento jurídico em relação às demais normas. E as normas infraconstitucionais somente terão validade quando, caso estejam em compatibilidade constitucional com o texto da Constituição. Se qualquer norma inferior à Constituição não for compatível com seu texto e de acordo com seus princípios, ela será expurgada, a depender do caso. Será eliminada do mundo jurídico por meio do controle de constitucionalidade. Nestes sistemas constitucionais, para uma norma infraconstitucional ter validade, é necessário que ela concorde, é necessário que ela esteja em concordância ou em compatibilidade com o texto constitucional e com os princípios adotados pela Constituição. Uma Constituição rígida goza de hierarquia perante as demais normas, perante as leis. A Constituição, assim, é o parâmetro de validade de todo o ordenamento jurídico, e as demais leis deverão respeitar as regras e princípios constitucionais por ela adotados. Pois muito bem, continuando. Neste caso, havendo confronto entre as leis e atos normativos, entre as leis ou atos normativos e o texto constitucional, tanto do ponto de vista material ou formal, deverá ser declarada assim a inconstitucionalidade da norma, respeitando a supremacia da Constituição. Mas, por outro lado, para que haja Estado de Direito, para que haja o Estado de Direito, é necessário que haja também um órgão encarregado da produção legislativa que seja independente daquele órgão responsável pela análise da constitucionalidade das leis. Ou seja, o órgão tem que ser diferente. Porque para que haja fiscalização, é necessário que alguém fiscalize o ato de outra pessoa. Se for uma mesma pessoa que produza a norma legislativa e que mesmo assim tenha que verificar, tenha que fiscalizar, não vai ocorrer. Sabe por quê? Porque ninguém fiscaliza a si próprio. A Constituição vai dar a este órgão, a própria Constituição vai dar a este órgão competência para verificar a constitucionalidade. Que órgão é esse? O órgão responsável pela verificação da constitucionalidade das leis, que é um órgão independente daquele órgão de produção legislativa. No caso do Brasil, o Poder Judiciário. Em respeito à supremacia da Constituição, é necessário que haja também a separação de poderes. Tem que haver separação de poderes. Caso não haja separação destes poderes, nos países em que o governante detenha todas as funções estatais, no caso de um déspota, não há como verificar se alguma lei ou ato normativo é contrário ao direito. Se ele fez tudo, não há nada de errado. Se ele fez tudo, não há nada de errado, porque não há como se verificar. O déspota não pode contrariar a si mesmo. O déspota não contraria a si mesmo. Pois bem, recapitulando tudo isso que foi dito, a gente tem o seguinte resumo. Para que haja controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos, faz-se necessário que haja uma Constituição rígida. Tal rigidez tem como consequência a supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição, o princípio da supremacia da Constituição põe a Carta Política em patamar superior às demais normas. E tem como consequência também, de tudo que foi dito, pode se resumir o seguinte: as normas em desacordo com a Constituição serão expurgadas do ordenamento jurídico. A Carta Política vai otorgar poderes a um órgão encarregado do controle. E este órgão deve ser independente do órgão de produção legislativa. Sendo assim, o controle de constitucionalidade é o quê? É o confronto entre uma lei ou ato normativo e o texto constitucional.
Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas e dê um gostei aí embaixo. E até a próxima.